Capítulo 5. O que a outra pessoa quis dizer? A segunda camada das nossas conversas. Ou como escutar para além das projeções. Eu estava navegando pela internet quando encontrei um diálogo que me emocionou. O ano era 2017 e o mundo inteiro estava polarizado. A divisão entre bons e maus, nós e eles, parecia algo inquestionável. Talvez por isso, o diálogo entre a comediante norte-americana Sarah Silverman e Jeremy Jamrosi, um usuário do Twitter, que por muitos seria chamado de hater, me marcou tanto. Sarah, após ser xingada por Jeremy em um post, conseguiu sair das vozes internas que julgavam o comportamento e a fala do outro e se conectar com ele. E é com esse exemplo quase extremo e extremamente potente que começa a nossa conversa sobre escuta. Jeremy Jamrosi. Puta. Sarah Silverman. Acredito em você. Li sua timeline e vi o que está fazendo. E sua raiva está escondendo sua dor. Mas você sabe disso. Eu sei o que é isso. PS. Minhas costas também doem pra cacete. Veja o que acontece quando você escolhe o amor. Eu vejo isso em você. Jeremy Jamrosi. Não posso escolher o amor. Um homem que parece o Kevin Spacey me tirou isso quando eu tinha 8 anos. Não consigo encontrar paz. Se eu pudesse encontrar o homem que destruiu meu corpo e tirou minha inocência, eu o mataria. Ele acabou comigo e eu sou pobre. Então é difícil conseguir ajuda. Sarah Silverman. Não consigo nem imaginar sua fúria. Apenas ler isso me faz querer fazer coisas ruins. Aguarde. Sarah Silverman. Perguntas. Não estou julgando. Você usa heroína? Está se automedicando? Quer se desintoxicar? Jeremy Jamrosi. Não, só fumei maconha. Uso corretamente medicamentos que me foram prescritos. Sarah Silverman. Ótimo. Eu quero matá-lo também. Então não posso nem imaginar seu ódio. O que eu sei é que esse ódio, mesmo que você pudesse matá-lo, está castigando você mesmo. E você não merece castigo. Você merece apoio. Vá a um grupo de apoio. Você poderá encontrar seus melhores amigos lá. Jeremy Jamrosi. Eu vou, mas não confio em ninguém. Fui traído por vezes demais. Eu dava a roupa do meu corpo e era traído toda vez. Sou super antissocial. Não tenho amigos. Me desculpe por xingar você. Sarah Silverman. Cara, eu não ligo. Eu estou bem. Vi algo em você. Meu instinto me diz que você poderia ter uma vida ótima. Meu terapeuta diz que não temos o que queremos, temos o que achamos que merecemos. Estou te dizendo, você merece muito mais do que pensa. Jeremy Jamrosi. Risos. Como? E o que você vê? Estou confuso sobre como você consegue ver que eu poderia estar melhor. Tenho vários problemas, um buraco fundo para escalar, e normalmente decido não me expressar, ou é difícil articular minhas emoções. Sarah Silverman. Haha, honestamente, não sei. Você só escreveu puta, mas eu vi e cliquei no seu perfil e vi que você estava tentando ser expulso do Twitter. Vi o ódio e a dor. Olhei sua foto e, simplesmente, vi tanta coisa em você. Acho que em seus olhos, não sei.
Jeremy Jamrose. Os olhos são as janelas da alma. Não quero ser como a minha família do gueto viciada em drogas. Vou tentar muito. Também devo alegar que sou deficiente, o que é uma merda. Eu gosto de trabalhar. Vou ficar mais otimista logo. Sempre fui negativo, por isso não tenho amigos. Sou um cuzão. Sarah Silverman. Estou empolgada porque vai. Me mantenha informada. Não desista de você. Tenha coragem suficiente para arriscar a se queimar. É o que acontece quando você luta por você mesmo. Mas vale a pena, prometo. Jeremy Jamrose. Risos. Obrigado. Caramba, você é tão compreensiva. Você tem um diploma ou algo assim? Risos. Sempre gostei do seu humor. Mas que diferença, você ganhou um fã. Seu amor pela humanidade é incrível. Jeremy Jamrose. Estou muito agradecido pela interação e o apoio de todos e o apoio e a compreensão de Sarah Silverman. Que dia maravilhoso. Sarah Silverman. Ei, San Antônio, algum ortopedista incrível, especialista em costas e pescoço para ajudar meu amigo Jeremy Jamrose? Ele tem várias hérnias de disco, não tem seguro de saúde e não pode trabalhar por causa da dor. Vamos ajudá-lo a se levantar. Quem topa? Lembre-se da sua última conversa, aquela em que a outra pessoa falou algo que ofendeu, que irritou, aquela em que você respondeu grosseiramente, ou que não o fez, mas teve uma vontade intensa de mandar o outro à merda. Aquela conversa em que a fala do outro doeu a ponto de trazer lágrimas aos seus olhos. Conseguiu lembrar? Imagino que não tenha sido muito difícil trazer esses momentos à mente. Não é raro ter conversas que machucam, que nos tiram do prumo, que despertam os nossos lados mais reativos e desagradáveis. Do atendente do telemarketing que se recusa a fazer o cancelamento da sua TV por assinatura, a chefe que cobra exageradamente, esquecendo que você tem uma vida que vai além do trabalho. O comportamento do outro pode mexer profundamente com as nossas emoções. Quando isso acontece, quando a fala do outro mexe com as nossas expectativas e ansiedades, esquecemos que algo também vive nele. Nós nos desconectamos da sua humanidade e da nossa. Viramos bichos feridos que se acanham, fingem de mortos ou atacam. Qual foi a última conversa em que você conseguiu enxergar para além das vozes contadoras de histórias em sua cabeça? Qual foi a última conversa em que percebeu que foi visto ou vista para além das projeções do outro? Escutar é algo muito difícil de se fazer, sobretudo porque temos muita dificuldade de assumir os nossos lados mais vulneráveis. Aqueles lados que não sabem como agir, que não têm conselho a dar ou que se encontram em níveis de impotência tão altos que simplesmente não podem fazer nada. Os nossos lados com medo, medo de perder, medo de não compreender e não ser compreendido, medo de deixar de pertencer. A escuta exige uma abertura maior do que a que costumamos ter para a vida. Não é fácil. Marshall Rosenberg afirma que, quando colocamos as orelhas de girafa, a girafa é o animal símbolo da comunicação não violenta, por ter o maior coração entre os animais que andam na terra, além de, por conta do seu grande pescoço, conseguir ter perspectiva e enxergar as coisas com amplidão. Só conseguimos escutar por favor e obrigada. Que quando colocamos essas orelhas empáticas, traduzimos as mensagens do outro por trás das palavras que disse.
Enxergamos o humano por trás da ofensa, do ataque, da crise de fúria. Na conversa que Sarah estabeleceu com Jeremy, ela enxergou o humano por trás da palavra ofensiva. Enxergou a dor, o rancor, o ódio, o sofrimento. E conseguiu ver, principalmente, que esses sentimentos não tinham relação com ela. Cada fala ou gesto do outro fala mais sobre o seu mundo interior do que sobre você. Quão dispostos estamos a sair do nosso mundo para criarmos pontes para o mundo do outro? Quão dispostos estamos a traduzir as suas falas ofensivas em sentimentos e necessidades? Qual a nossa disposição para uma aventura que nos tire do controle da situação? Veja bem, eu não faço o que a Sarah fez, não em minhas redes sociais. Volta e meia surge alguém me chamando de louca, de irresponsável ou de palavras um tanto piores. Diversas vezes eu falo, não devemos bater em crianças, elas merecem respeito. E as pessoas reagem como se eu tivesse dito, toquem fogo na escola mais próxima. Na maior parte das vezes sinto raiva, tenho vontade de xingar, de brigar, de falar, louca é você. Ou de ser absolutamente irônica. Pela educação e gentileza com a qual você está comentando em meu post, posso ver que as palmadas fizeram muito bem a você. Vamos educar mais uma geração de pessoas gentis e dispostas ao diálogo assim. Vai, planeta! Respiro fundo e me lembro de que, talvez a infância daquela pessoa tenha sido tão cheia das mais diversas violências que a minha fala mexe em uma ferida profunda. Talvez seja mais fácil me xingar do que pensar. Meus pais poderiam ter me educado de maneira diferente. Cada palmada doeu. Eu não mereci. Fato é que cada um tem o seu motivo para falar o que fala e como fala. E eu aprendi que, se não estou com a energia necessária para ouvir o que está vivo naquela pessoa, para me conectar à sua dor e à sua história, eu não respondo. Reconheci meu limite em vez de achar que as pessoas são loucas e ruins. Acontece que a vida nem sempre nos dá essa oportunidade de escolher se vamos interagir ou não. Às vezes a fala ofensiva e desmedida vem do nosso companheiro ou companheira, dos nossos filhos e filhas, de chefes e colegas de trabalho. Às vezes precisamos ter conversas mais eficazes com a professora das crianças, com a vizinha que insiste em fazer barulho no horário em que o bebê dorme. Pensamos muito em como vamos falar e pedir, e esquecemos que uma parte importante e essencial na resolução dos nossos conflitos, dos menores aos maiores, é a escuta. Em 2018, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Foi uma das experiências mais intensas da minha vida. O diagnóstico de uma doença grave nos coloca frente a frente com a nossa vulnerabilidade e com a certeza de que precisamos uns dos outros para seguirmos vivos. De uma hora para outra, cada telefonema era importante. Cada ida ao médico poderia mudar os rumos do dia seguinte. Poderia determinar os nossos novos passos. Em situações assim, é difícil manter-se emocionalmente equilibrado e com espaço interno para escutar o que vem do outro. Só queremos que a dor pare, que a angústia passe, que a vida volte ao normal. Em uma das nossas idas à central do plano de saúde que cobriu o tratamento, percebi a importância de nos mantermos conectados com o outro e o quanto essa conexão interfere nas nossas falas e atitudes. Antes de contar o que aconteceu, considero importante apresentar algo sobre mim que talvez você não saiba.
tenho uma forte tendência à agressividade. Entre fugir ou lutar, eu normalmente escolho a segunda opção. Tenho um C apóstrofo, alma, calma, tatuado no braço direito. E você pode imaginar que uma pessoa naturalmente calma e ponderada não tatua calma no próprio corpo. Respirar fundo e escutar é o exercício mais constante e importante da minha vida. Se não me observo, se não penso e respiro fundo, vou automaticamente para o meu padrão de brigar, gritar, exigir e tentar despertar o medo nas pessoas. A não violência é uma língua que aprendi depois de adulta. A minha linguagem habitual é a do ataque. Eu me sinto como Sofia Vergara, famosa atriz mexicana que vive nos Estados Unidos há muito tempo, que contou em uma entrevista que, sempre que ficava muito nervosa, esquecia o inglês e falava em espanhol. Pois bem, lá estávamos, na central do plano de saúde, implorando para que a atendente marcasse um dos exames necessários para a realização da cirurgia. Ela se justificava falando que não podia fazer nada, que já havia requerido tudo o que era possível. Eu briguei, reclamei e respirei. A feição da moça era de impaciência e raiva. Eu queria algo muito importante, mas, como atriz mexicana, eu estava gritando em espanhol, dificultando a minha comunicação. Mudei a minha fala. Andréia, eu sinto muito pela forma com que falei até aqui. Eu estou com medo e assustada e acabei perdendo a mão. Sinto muito por não ter enxergado seu esforço e cuidado com seu trabalho. Imagino o quanto é estressante escutar reclamações sobre algo que você não tem o poder de decisão. Podemos recomeçar a nossa conversa? Nesse instante, a sobrancelha já não estava franzida. O rosto já não estava tão tenso. Ela me contou sobre algumas pessoas que tinha atendido antes e que tinha sido bastante difícil. E me falou dos casos que aparecem diariamente e que fogem da sua responsabilidade. Nós nos conectamos, enxergamos que cada uma, a seu modo, estava fazendo o melhor que podia, com os conhecimentos que tinha. Em 2 dias recebi uma ligação dela. O exame estava liberado e marcado. Aprender a escutar faz a vida, a nossa e a do outro, ser muito melhor. Quanto tempo você passa buscando as segundas intenções das pessoas em suas falas, em vez de realmente tentar compreender o que vive nelas? Quantas vezes acrescenta camadas e camadas ao que lhe é dito, todas recheadas dos seus julgamentos, medos e ansiedades, em vez de se permitir abrir mão dessas camadas para atender o que o outro pediu por trás do que falou? Quantas vezes a voz contadora de histórias que vive em sua cabeça cria roteiros de novela em vez de buscar escutar o outro na sua integralidade? Nesse capítulo, vamos falar sobre a escuta que vai além do que projetamos no outro. E eu espero que você consiga escutar de maneira profunda e inteira o que vive fora da sua forma de ver a vida. Começaremos revendo a nossa forma de escutar quando há um pedido claro de empatia vindo do outro e, depois, vamos investigar como podemos escutar o por favor por trás do grito, das ofensas e de tantas outras formas trágicas de demonstração de humanidade. Empatia, simpatia e compaixão. Imagine que você trabalha em uma empresa de que gosta muito e que deseja permanecer nesse emprego por muito tempo. Seus olhos brilham quando fala do trabalho. A remuneração que recebe é justa e proporciona uma vida confortável.
Você acaba de investir na realização de um grande sonho. Comprou a sua casa. Você chega no trabalho acreditando que será um dia como outro qualquer, mas descobre que a empresa provavelmente será vendida e parte dos funcionários demitida. O susto é tão grande que chega a causar vertigem. Ao longo do dia, nada fica esclarecido e os seus planos para o futuro começam a parecer uma loucura indevida. Como você vai pagar a prestação da casa? Como vai manter as crianças na escola de que você tanto gosta? E esse trabalho? Será que vai conseguir ter a sorte de encontrar algo tão legal? As coisas estão confusas em sua cabeça. Tudo o que você quer é ir para casa e tentar respirar. Assim que sai da empresa, você liga para um amigo para desabafar. Conta o que aconteceu e ele responde: Calma, vai dar tudo certo. Você ainda nem sabe se isso realmente vai acontecer. Fica tranquila. Vamos falar de coisas boas? Sábado vou fazer uma reunião aqui em casa. Vem com a família, vai ser bacana. A sua angústia não passou, não amenizou. Você tenta se convencer de que o raciocínio do seu amigo está correto, que realmente não tem com o que se preocupar. O pensamento surge e você tenta afastá-lo, como se fosse um mosquito zumbindo em seu ouvido à noite. Mas ele não se afasta. As imagens da família mergulhada em uma tragédia sem fim não param de surgir. Sua mente, criativa e trágica, está a todo vapor, listando todas as possibilidades terríveis para o futuro. Você pega as crianças na escola, cumprimenta os pais e mães que lá estão de maneira automática e segue para casa querendo apenas que o dia acabe. As crianças falam alto e você grita com elas. Com tanto barulho dentro da sua cabeça, o barulho que elas fazem se torna intolerável. Elas começam a chorar e você acrescentou ao seu dia caótico boas doses de culpa. As crianças estavam felizes e você acabou com tudo, como sempre faz, diz a sua mente. Ao abrir a porta de casa, você está a ponto de explodir. Fala palavras monossilábicas com o companheiro ou companheira e se esforça para não surtar com ninguém. Ele ou ela, com a melhor das intenções, pergunta se está tudo bem e você afirma que depois conversam. Com curiosidade e preocupação, ele ou ela pergunta novamente: Não foi nada, ok? Que saco! Você responde de maneira grosseira, sem sequer se dar conta. Tantos anos juntos e ele ou ela ainda não aprendeu que você precisa de silêncio quando não está bem. Não é óbvio que você está com a cabeça cheia? O dia finalmente chega ao final. Você está na cama esperando que a cabeça desacelere para conseguir dormir. Não tem motivo para preocupação, repete para si. Você pediu desculpa para as crianças, mas isso não amenizou a sua culpa por tê-las tratado mal. Ao seu lado, o companheiro ou companheira está em silêncio mortal, nitidamente magoado ou magoada com a sua grosseria de algumas horas antes. Dizem que coisas ruins sempre acontecem em bando, e você acaba de confirmar isso. Você respira fundo e conta o que aconteceu na empresa. Divide que o futuro de todos agora é uma grande incógnita. Seu companheiro ou companheira se desespera. Fala de cada coisa que vão perder. Chora exasperadamente e rouba toda a cena. Você agora precisa consolar o outro ou a outra. Alguns minutos depois, ele ou ela se acalma e você encosta a cabeça no travesseiro, sentindo cada veia latejar. A dor de cabeça é tão insuportável que você quase não consegue manter os olhos abertos.
Tomo um analgésico com a esperança de que o nó na garganta desça junto com o comprimido. Não acontece. Depois de algumas horas você consegue, enfim, dormir. A escuta ofertada pelo amigo e pelo companheiro ou companheira nessa história é, infelizmente, muito comum. Estamos acostumados ao silenciamento das emoções, a nossa e a do outro. Fazemos quase sem sentir, sem perceber. Recebemos pouca empatia na infância e, por mais que sintamos um desejo real de cuidar do outro, temos poucas ferramentas para fazê-lo. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Esse é um trecho do texto Escutatória, escrito por Rubem Alves, que traz uma linda visão sobre o que é a escuta e a sua importância, algo que precisamos aprender. Imagine que, em vez de ter menosprezado a sua dor, o seu amigo ou amiga, na situação apresentada, a tivesse acolhido. O que mudaria? Você. Aconteceu algo no trabalho que me encheu de preocupação. A empresa está sendo negociada com um grupo estrangeiro. Se acontecer realmente, quase todos os funcionários serão demitidos. O amigo. Caramba, imagino que você esteja bastante apreensivo e surpreso com uma notícia dessas. Você. Estou demais com medo do que vai acontecer. Amigo. Dá muita angústia ver nossos planos para o futuro se tornarem uma incerteza assim. Você precisa de previsibilidade e segurança. Você. Sim, não sei o que vou fazer. A escola das crianças, a casa que a gente acabou de comprar. Como vou pagar as prestações? A minha renda é a maior da casa. Além disso, eu amo o meu trabalho. Faço bem feito, com prazer, sabe? Não me vejo fazendo outra coisa. Que garantias eu tenho de que vou encontrar um ambiente tão bom como o que eu trabalho? Amigo, você está vendo coisas muito importantes para você sendo influenciadas por toda essa incerteza. Queria poder saber que tudo vai ficar bem. Você, pois é, coisas importantes demais. Sei lá, eu até acho que a gente dá um jeito, mas a vida estava tão bacana, estava indo tudo tão bem, agora está tudo saindo dos trilhos e eu não faço ideia do que fazer. Amigo, e essa ansiedade angustia muito. Você queria que tudo permanecesse tão bem quanto está. A vida podia ser mais fácil, não é? Você, sim, podia. Como eu queria que fosse. Obrigado por me escutar. Aliviou uma parte do aperto que sinto no peito. Estou chegando na escola das crianças. Ligo para você depois. Amigo, tô aqui sempre. Liga se precisar. Depois de uma conversa com alguém que soube escutar, a angústia parece um pouco menor. O barulho interno se acalmou. Você conseguiu dar nome aos seus medos e recebeu apoio em cada um deles. Alguém enxergou a sua dor e ajudou a olhar para ela. Você ainda está com medo e assustado, mas a conversa diminuiu aquele ritmo acelerado em que estavam o seu pensamento e coração. As crianças entram no carro e você consegue escutar as perguntas delas, mesmo respondendo de maneira menos entusiasmada que o normal.
Ao chegar em casa, informa que precisa de um banho, pois não está muito bem e precisa de um tempo. Conta para seu companheiro ou companheira que aconteceram alguns problemas na empresa e que vai conversar com ele ou ela quando as crianças dormirem. Quando estão a sós, você fala sobre a empresa. Diz que também está com medo e com várias inseguranças, e que agora não resta muito além de aguardar o desenrolar da história. Vocês se abraçam, se comprometem a passar por isso juntos. Você adormece com a angústia, o medo, a impressão e também com a sensação de que tem suporte suficiente para lidar com o que está por vir. Receber empatia não faz as nossas dores desaparecerem, mas nos dá suporte para lidarmos com elas. Abre espaço na mente e no coração e nos impede de criarmos uma bola de neve que engole as nossas relações numa avalanche de frustração. Acontece que a escuta empática, essa que se abre de corpo e mente para conhecer o que vive no outro, não é uma prática comum em nossas relações. Nós nos perdemos em conselhos, frases de efeito e piedade, e não fazemos o caminho de enxergar além das histórias que contamos em nossa mente. A empatia e a compaixão pedem de nós uma abertura para a vida, que poucos temos. Permitir que a dor do outro se mostre é, de certa forma, assustador. Quando explico para pais e mães que eles precisam escutar os seus filhos quando choram em vez de pedir que parem de chorar, a maioria me responde com uma pergunta: e o que eu faço depois? Acreditamos que precisamos tomar uma atitude no caminho da solução do problema, ou de nada serve escutar. Mas a escuta já é, por si só, uma poderosa atitude. Abrimos espaço em nós e permitimos que a pessoa tire de si um tanto de dor e abra espaço nela também. É esse o milagre da escuta. Nos ajuda a organizar nosso mundo interior, nos auxilia a alargar as nossas visões e perspectivas. Mas, por não sabermos o poder que tem apenas permitir que o outro fale, nós nos apressamos em silenciar sua dor, em fugir do nosso desconforto de não saber o que fazer. Enfrentamos os diversos empecilhos da empatia. Colocamos obstáculos no caminho até o outro. Sabemos ser simpáticos. Sorrir quando a pessoa nos conta algo feliz da sua vida. Fazer uma expressão de pesar, dar um suspiro e dizer que sentimos muito quando ela divide um problema sério. Agimos de acordo com a cartilha da boa educação e dos bons modos. Entenda, a simpatia não é algo ruim. É apenas insuficiente para que consigamos aprofundar as nossas relações. A simpatia é superficial, rasa. Ela é a moça sorridente que entra na sala dando bom dia a todos, perguntando como estão, sem querer parar para escutar a resposta. Ela consegue criar um ambiente alegre e animado perto de si, mas não sabe o que ninguém pensa de verdade. A simpatia deixa um vazio na pessoa que a recebe em um momento em que precisa de empatia. Ser recebido com um sorriso aberto e gentil faz você voltar naquela loja, mesmo sendo um pouco mais distante da sua casa. Aquele professor simpático e educado faz a aula ser menos entediante. Mas quando você perdeu o emprego, brigou com o amor ou está aguardando ansiosamente o resultado daquele exame, um sorriso e as frases "vai ficar tudo bem, você vai ver" servem para muito pouco. Não amenizam a dor, não nos fazem sentir que estamos acompanhados em nosso sofrer. A simpatia não nos vê,
Acredito que eu vejo você. É uma frase mais bonita que eu amo você. Nós nos relacionamos com as pessoas e, diversas vezes, temos a sensação de que não nos enxergam, que não notam os nossos esforços e dificuldades diárias, que não notam a energia que reunimos para nos manter vivos e funcionais. A empatia é a disposição para ver o outro. Ela olha nos seus olhos e pergunta como você está. E está tão interessada na resposta que se dispõe a procurá-la com você, mesmo que faltem palavras. A empatia se interessa, se encanta, se emociona e se conecta, não porque é o certo a fazer, mas porque é o que o fluxo da vida pede. A empatia permite a pausa, o silêncio. Ela entende que escutar o que vive no outro é um privilégio, que conhecer a intimidade de alguém é um presente rico, que pede deleite. Quando a empatia está acompanhada da compaixão, então temos uma combinação inigualável. Porque a compaixão, além de escutar e se aventurar em seu mundo interior, ajuda a aliviar o seu sofrimento. Ela não quer protagonismo, não quer salvar você. Ela oferece mais mãos para que você consiga construir a solução. Ela é uma presença que, além de ver você, o apoia. Essas duas, juntas, podem transformar a forma como nos relacionamos e agimos. Elas nos fazem ter trocas tão bonitas e poderosas que encontramos em nós e no mundo uma potência única. Elas nos permitem desentalar, desfazer o nó na garganta, transformar a dor em suspiro de alívio. A compaixão tem um viés espiritual, não religioso, de sentir um desejo real e profundo de que o sofrimento do outro seja encerrado e que ele seja feliz. O que atrapalha a empatia? A capacidade de sentir empatia é inata. Todos a temos. Sentimos empatia quando alguém morre e temos a vontade de cuidar de quem fica. Quando o bebê chora e desejamos acolher. Não ficamos indiferentes diante do sofrimento. A questão é: conseguimos demonstrar essa empatia? Conseguimos demonstrar para as pessoas que nós a enxergamos ou nos perdemos no intenso desejo de fazer com que se sintam melhor? Qual caminho escolhemos para demonstrar a empatia que sentimos? É provável que você conclua que, em diversas relações, deseja realmente que o outro seja feliz, que seu coração está cheio de compaixão quando dá conselhos ou faz uma palestra sobre a força do pensamento positivo. Acontece que, quando precisa de empatia, o seu interlocutor não tem espaço interno para escutar nada disso. Existe um barulho alto que o impede de ouvir a sua voz. E esse barulho só diminui quando é cuidado, nomeado e organizado. Entender os nossos comportamentos habituais no momento da escuta pode nos auxiliar a escolher uma nova forma de atuar quando alguém nos pede empatia. Vamos analisar alguns dos principais empecilhos para a empatia. Distribuir doses de sabedoria. Dar conselhos é quase um impulso para muita gente. Olhando de fora da intensidade emocional que a pessoa está vivendo, lhe ofertamos respostas para os problemas que ela descreve. Sabemos o que pode resolver, temos certeza disso. E comunicamos as nossas certezas sem percebermos que são apenas pensamentos. Briguei com meu marido. Nossa,
Não sei como você tem paciência para lidar com os chiliques dele. Termina esse casamento. Você vai ser mais feliz. Tive um péssimo dia no trabalho. Eu já falei que você precisa colocar limite. Você tem que mostrar que não vive para o trabalho. Acho que não tomei a decisão certa sobre a viagem. Estou tão angustiada. Se eu fosse você, cancelava essa viagem. Não é o momento de você se afastar. Quando alguém precisa desabafar e nos conta o seu problema, deseja a validação da sua dor. Deseja o reconhecimento de que o que sente importa. Quando aconselhamos, fazemos justamente o oposto. Seu problema tem solução. Toma ela aqui. Como você ainda não havia pensado na forma de resolver isso? Os conselhos não precisam sair completamente de cena, mas devem entrar apenas quando solicitados e jamais com o tom de se eu fosse você. Você não sabe o que é ser o outro. Não teve a sua história, não viveu a sua vida. Empatia não é ver o mundo do outro com os seus olhos, é ver o mundo do outro com o olhar dele. Deixe o conselho para o momento posterior à escuta. Você vai ver que, muitas vezes, ele se torna desnecessário. Disputar o prêmio de perdedor patético. No filme Um Lugar Chamado Nothing Hill, existe uma cena marcante. Will e Anna, os personagens principais, estão comemorando o aniversário da irmã de Will, na casa de alguns amigos. Em um determinado momento do jantar, os participantes fazem uma competição para decidir quem merece a última fatia de brownie. A fatia seria um prêmio de piedade, consolação, para o maior perdedor patético entre eles. Cada um começa a contar as suas piores histórias de vida para justificar que merece o estranho título e o prêmio. Sempre que desabafo com alguém que adota a postura de disputar o sofrimento, tenho vontade de perguntar se ela quer o prêmio de perdedor patético. Sem perceber, muitas e muitas vezes disputamos a fatia de brownie diante da dor alheia. Nossa, não aguento mais a minha mãe. Pelo menos você tem uma mãe viva. Não faz ideia do que é sofrer de saudade de uma mãe. Meu carro quebrou. Vai demorar um tempão para ficar pronto. Amiga, não reclama. Pelo menos você tem carro. Assim vai saber um pouco da vida que eu levo andando de ônibus, sucateado pela cidade. Mãe, eu não quero comer, não tem queijo. Ah, não tem queijo? Pois no meu tempo não tinha queijo, meu filho. A minha infância não teve um terço do que você tem. Agradeça. Dá para escrever algumas páginas com exemplos como esses. Alguém divide um problema, uma dor, e o outro, acreditando que quem reclama o faz sem motivo, resolve ampliar as perspectivas falando da sua própria dor. Normalmente, a nossa boa intenção se baseia na crença de que, se vir que existe alguém em pior situação, a pessoa terá um estalo mágico que a fará ficar grata pelo que possui. Mas não é assim que funciona. As várias vezes em que sua mãe informou que havia crianças morrendo de fome pelo mundo, não fizeram com que você ficasse feliz com um refogado de chuchu. Quando o impulso de demonstrar para o outro que ele não deveria reclamar porque a dor dele nem é tão grande assim, vier, respire. Lembre que o prêmio de maior perdedor patético não vai trazer nada, nem a bendita fatia de brownie ao final. Virá um biscoito da sorte. Falamos uma frase de efeito e mudamos de assunto, demonstrando a nossa impaciência em lidar com o problema do outro, encerrando a conversa sem lhe dar a chance
de falar mais. Não estamos com espaço interno, não consideramos aquele um problema que deva ser observado, ou estamos tão incomodados com tudo que o assunto nos faz perceber que preferimos simplesmente mudar os rumos da prosa. Por vezes adotamos a postura da positividade tóxica, a corrente gratiluz, que pede que você mude de assunto para não diminuir a sua vibração. Nada de pensamento negativo, atrai coisa ruim. Foca nas coisas boas, menina. Você sabe que esse medo baixa a sua energia e deixa você mais suscetível às coisas que não quer que aconteça. O que você acha de meditar? Conheço uma meditação guiada ótima. Que tal listar as coisas pelas quais você é grato todos os dias? Você vai ver como a vida muda. Não fazemos isso por mal. Acredito fielmente nas nossas boas intenções. Acontece que, no momento em que desabafa, a pessoa não quer saber da nossa filosofia de vida. Ela não quer ter o assunto encerrado com uma frase de efeito qualquer. Ela quer ser vista para além da nossa forma de enxergar o mundo. Lembre-se de que, todas as vezes que você acredita ter a solução para os problemas do outro, você está dialogando com seu ego, não com a pessoa. Você e a voz contadora de histórias em sua cabeça estão dialogando e deixando o mundo interno do outro de fora da conversa. Se o seu intuito é fazer com que a pessoa saiba que você se importa com ela, desconsiderar os seus sentimentos e necessidades não é o melhor caminho. Sim, a gratidão, a meditação, o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima podem ter transformado sua vida. Mas contar isso durante uma solicitação de empatia de alguém não é a melhor alternativa. Incorporar o investigador policial. Enchemos a pessoa de perguntas por pura curiosidade. As informações que queremos ter sobre o fato não estão relacionadas ao sentimento do outro, mas à nossa vontade de saber mais. Amigo, meu pai morreu. Ai, meu Deus, morreu? Quando? De quê? O que aconteceu? Minha esposa acaba de sair de casa. Estou devastada. Quando isso aconteceu? Que houve? Vocês brigaram? Queremos mais informações porque acreditamos que podemos fazer algo pela pessoa se soubermos mais. Mas a nossa função não é resolver os problemas. Podemos lidar com a nossa curiosidade enquanto esperamos que a pessoa tenha vontade de falar. Talvez o seu amigo não queira contar, naquele momento, como o pai faleceu. Talvez ele só quisesse chorar e falar da saudade que já está sentindo. Talvez a sua amiga só precisasse falar sobre o medo do futuro sem a esposa, sem ter que relembrar cada detalhe da discussão. Esqueça o interrogatório. Abra espaço para que a pessoa fale o que precisa, na ordem em que precisa. Roubar a cena e sofrer mais que quem desabafa. Quando minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer, percebi o quanto as pessoas perdem a noção da dor do outro quando estão afundadas em seus próprios medos. As visitas que recebíamos chegavam com um ar de pesar e com uma voz de tão intenso sofrimento que, por vezes, éramos nós quem as consolávamos. Algumas histórias mexem profundamente conosco, sobretudo quando envolvem pessoas que amamos. A nossa capacidade de empatizar, por vezes, nos faz perder a perspectiva do nosso lugar no momento da escuta. Choramos, brigamos, nos perdemos em nossos sentimentos e esquecemos que quem nos procura precisando de empatia
não pode engolir a própria dor para nos acalmar. Chorar enquanto um amigo ou amiga conta algo que lhe causou dor é diferente de entrar em um ciclo de lamentações e diferentes entonações de "ai, coitadinho, que vida injusta". A história mexeu com você? Reconheça isso e, assim que possível, procure alguém que possa lhe ofertar a empatia de que precisa. Só não coloque seus sentimentos no centro da situação, quando alguém procura você precisando de empatia. Agir de maneira que atrapalha a conexão não é incomum, e a maioria de nós, arrisco dizer que todos nós, já incorremos em um desses erros. Nós nos acostumamos a escutas que não são verdadeiras. Menosprezamos o sentimento alheio ou nos apressamos em resolver o seu problema sem lhe dar o espaço necessário para organizar seu mundo interior. Não mudaremos de uma hora para outra. Não adotaremos uma nova postura de maneira automática, mas perceber os nossos erros mais comuns nos ajuda a transformá-los. Qual dos empecilhos da empatia você mais pratica? Já percebeu que, dependendo de quem fala, a sua forma de responder muda? Com meus filhos, tenho a tendência de aconselhar e, por vezes, é bem difícil conter o impulso de derramar toda a minha sabedoria nas pobres cabecinhas. Já com meu marido, oscilo entre virar um biscoito da sorte e disputar o prêmio de maior perdedor patético. É quase automático falar. Você está reclamando? Faz ideia do tanto de coisas que eu dou conta? Cada pessoa toca em um lugar diferente em nós e, exatamente por isso, reagimos de maneira diferente a cada fala ou gesto. Que ouvinte você é para cada pessoa que ama ou com quem convive? À vista de um ponto. Quando falamos sobre o processo de pedir, fizemos um caminho que nos ajuda a separar observação de julgamento, perceber o que sentimos e o que precisamos para só então pedir, de maneira afirmativa, consciente e exequível. Trilhar essa jornada de compreensão do que está vivo em nós alinha o que precisamos com as nossas falas, aumentando as chances de sermos atendidos. Infelizmente, esse não é um processo comum. Não aprendemos a estabelecer essa conexão interna antes de iniciarmos uma conversa e, por isso, nos acostumamos a encerrar as nossas interações com uma estranha sensação de frustração ou de incompletude. Falamos pouco do que realmente precisamos e nos ressentimos porque as nossas expectativas não são lidas e atendidas pelo outro. Das pequenas às grandes interações, há uma camada invisível das conversas, que não é falada e fica subentendida. A comunicação não violenta busca traduzir essas camadas, encontrá-las e tirá-las do não dito. Vamos a um exemplo. Oi, amiga, tá aí? Estou precisando conversar e gostaria que fosse com você. Oi, tô sim. Gosto de falar com você. Que bom receber notícias suas. Quer vir jantar aqui em casa? Tive um dia cheio e estou bem cansada. Acho que encontrar você vai me ajudar a renovar as energias. Nossos encontros são sempre tão divertidos, aquecem muito meu coração. Claro! Posso chegar às 19 horas? Quer que eu leve alguma coisa? Que bom receber o seu convite. O meu dia foi caótico. As crianças demandaram bastante. E sorrir e conversar com alguém vai me fazer muito bem. Diga se deseja que eu leve algo. Você é importante para mim e não quero te sobrecarregar. Além disso, me sinto mais confortável quando sei que estou contribuindo para o nosso bem-estar.
Não, não precisa. Te espero então. Comprei um vinho que tenho certeza que você vai curtir. Beijos, até logo. Tenho tudo de que precisamos para uma noite divertida. A sua presença é o suficiente para mim. Gosto tanto da sua companhia que comprei um vinho gostoso para acompanhar o nosso papo. Que bom ter você em minha vida. Ótimo. Até. Beijo. O seu convite alegrou a minha noite. Celebro demais que vamos nos ver. Mesmo as nossas conversas mais simples e triviais são movidas pelos nossos sentimentos e necessidades e, na maior parte das vezes, não temos consciência real de quais são esses sentimentos e necessidades. Assim como não temos, dificilmente as pessoas com quem convivemos a têm. Essa ausência de conexão com o que vive em cada um de nós nos faz perder a preciosa oportunidade de nos conectarmos uns com os outros de maneira profunda. Reagimos às falas de quem nos rodeia sem sequer nos perguntarmos o que a pessoa sente ou de que precisa quando fala o que fala. Por engolirmos, muitas vezes, as opiniões e intenções em nossas trocas, concluímos que quem conversa conosco também o faz e reagimos às vozes que falam em nossa cabeça. Em vez de nos conectarmos com a segunda camada das conversas, essa que não é dita, mas é sentida, criamos uma terceira camada, a das reais intenções da pessoa, que ela não tem a coragem de assumir. Estamos, na maior parte das vezes, achando que o outro não pensa o que está dizendo e criamos histórias sobre o que realmente quer. Projetamos no outro cada palavra que não dizemos em nossas trocas. Ficamos mais defensivos e reativos. Tentamos decifrar os códigos por trás de cada gesto, olhar, bocejo. E reagimos às conclusões da voz contadora de histórias em nossa cabeça. Esquecemos que o nosso ponto de vista é apenas a vista do ponto onde estamos e nos perdemos em nossos julgamentos e medos. Vamos a um exemplo. Sua irmã foi promovida para um alto cargo na empresa em que trabalha e decidiu fazer um jantar para comemorar. A promoção veio justo agora, em um momento em que você decidiu que deixaria a carreira de lado para cuidar das crianças. A conquista dela desperta uma ponta de ciúme e inveja em você. Será que a sua escolha de parar de trabalhar foi realmente acertada? Será que você vai se arrepender no futuro? A decisão de não voltar após a licença maternidade do caçula não foi fácil e continua sendo algo que mexe bastante com suas expectativas. Enquanto olha seu guarda-roupas, você conclui que não possui uma roupa sequer para estar nessa ocasião. Não que você torça pelo insucesso da sua irmã. Você a ama e deseja que seja muito feliz. Você só não queria ter de explicar a sua decisão para todas as pessoas presentes. Deveria ser óbvio que educar um ser humano é um trabalho importante e essencial para a criação de um mundo melhor, não? E você não está criando apenas uma, mas duas crianças. Por que ninguém enxerga isso? Você escolhe a roupa que fica menos desconfortável, visto que precisa de algo que possibilite a amamentação. Olha-se no espelho e acha que está horrível. Tem vontade de ligar e falar que está passando mal. Talvez dizer que o bebê está com febre, ou que a mais velha está cheia de pintinhos no corpo. Catapora. Alguma doença contagiosa que impossibilita a sua presença. Você acaba saindo mesmo assim. Assim que chega no local da festa, encontra a sua mãe. Mãe. Oi, filha, gostei do macacão. A voz contadora de histórias em sua cabeça. Ela está sendo irônica, tenho certeza. Consegue me criticar com um sorriso no rosto. Eu sabia que deveria ter colocado o outro vestido. Você. Sei.
Não achei nada que coubesse melhor no meu corpo, ok? A voz contadora de histórias na cabeça da sua mãe. Que menina grossa! Eu não falei uma palavra sequer sobre a roupa dela. Quem tem culpa se ela está infeliz? Mãe. Nossa, mas eu só te elogiei. Não falei nada de errado. Desde que parou de trabalhar, você está assim, grossa com todo mundo. A voz contadora de histórias em sua cabeça. Eu sabia que ela ia falar sobre isso, tinha certeza absoluta. Nunca vai saber respeitar as minhas escolhas. O que deixar de trabalhar tem a ver com a merda do meu macacão? Fazer o que, se não dou tanto orgulho quanto a filhinha perfeita dela? Você, mãe, quer saber? Vou entrar para dar os parabéns e vou embora. Estou cansada, com dor de cabeça. Não vou ficar escutando indireta. A voz contadora de histórias na cabeça da sua mãe. Que horror! Agora eu sou ocupada por ela ir embora? Fica trancada em casa e não quer mais conviver com a família. Está com inveja do sucesso da irmã, isso sim. Sempre foi assim, reclamona. Mãe, você acabou de chegar. Não posso falar mais nada que você se ofende. Está sensível demais. Definitivamente ficar em casa não tem feito bem a você. A voz contadora de histórias na sua cabeça. Chega! É por isso que fujo dos encontros da família. Não saí de casa para ser humilhada. Egoísta, insuportável. Você, quer saber? Fala que passei por aqui e não pude ficar. Estou com dor de cabeça. Tchau. A voz contadora de histórias na cabeça da sua mãe. Ela vai embora? É sério isso? Não foi para isso que tive filhos. Não dediquei anos da minha vida para ser tratada dessa maneira por essa pirralha. Está achando que porque cresceu não tem que me respeitar? Que absurdo! Mãe, não saia enquanto estou conversando com você. Eu sou a sua mãe. Você já não responde. Já nem lembra exatamente por que decidiu ir ao jantar. Pega o celular e envia uma mensagem para sua irmã. Desculpa, não deu para ficar. Encontrei a grossa da sua mãe na porta e já me soltou indireta porque parei de trabalhar. Não tem jeito, ela nunca vai me respeitar e enxergar que sou uma mulher adulta que sabe o que quer. Te ligo amanhã. Quer almoçar lá em casa? Te amo. Pode ser que esse diálogo não ressoe em você, porque você não tem filhos, porque não é uma mulher ou porque tem uma relação linda com a sua mãe e ela jamais falaria algo assim. No entanto, mesmo que essa situação não faça parte da sua história, você certamente já estabeleceu ou segue estabelecendo diálogos parecidos em sua rotina. Nós nos perdemos em julgamentos e esquecemos que eles são apenas a nossa forma de ver a situação, são camadas que colocamos no que nos acontece. A vista do ponto onde estamos raramente nos fará enxergar as situações com amplitude. Nossa capacidade de decifrar o mundo ao redor é limitada e, exatamente por isso, mesmo que inconscientemente, escolhemos em que vamos focar. Em minhas 2 gravidezes, eu enxergava grávidas em todos os lugares aonde chegava. Aparentemente, o mundo inteiro estava gestando um ser humano. O número de gestantes no mundo aumentou só porque decidi ter filhos? Claro que não. Minha percepção mudou, meu foco mudou e passei a enxergar melhor as grávidas que se aproximavam de mim. Coisa semelhante aconteceu quando compramos, meu marido e eu, nosso primeiro carro juntos. Escolhemos uma minivan porque queríamos ter filhos em breve. Assim que decidimos que modelo seria, começamos a ver vários deles rodando pela cidade. Até então era um carro que eu não notava, mas, de uma hora para outra, passou a atrair imediatamente meu olhar.
Para que a escuta ativa se estabeleça, é essencial percebermos que a realidade é maior do que o que estamos vendo e que toda fala que vier do outro é movida por algo que ele sente e de que precisa. Precisamos enxergar os nossos medos e angústias e separá-los do que o outro está dizendo ou fazendo. Acontece que a voz que conta histórias em nossa mente o faz há tanto tempo que sequer percebemos sua presença. Ela fala e concluímos que as suas fantasias e medos são a realidade. Reagimos em segundos sem perceber o que nos motiva. No capítulo 2, falamos sobre como estabelecer essa conexão, e ela é essencial para nos abrirmos para a escuta. A empatia pede que abaixemos o volume das vozes julgadoras em nossa mente. A empatia e os julgamentos não convivem. Vamos olhar para o diálogo anterior, colocando em você maior consciência de si e maior disposição para escutar o que vive em sua mãe. Mãe: oi, filha, gostei do macacão. Seu diálogo interno: ela está sendo irônica, tenho certeza. Eu queria estar mais segura sobre a minha atual aparência para não me abalar tanto. Por mais que eu diga que não ligo, a opinião dela importa para mim. Talvez ela esteja apenas tentando puxar assunto. Você: obrigada. Procurei algo confortável e que fosse fácil para amamentar. Mãe: e você vai amamentar até quando? Realmente não vai voltar a trabalhar? Seu diálogo interno: nossa, essa história novamente? Que inferno! Ela nunca vai respeitar as minhas decisões. Respira, respira. Tá, eu sei que ela sofreu demais dependendo do meu pai e talvez tenha medo de que eu viva o mesmo. Será? Você: mãe, eu não pretendo voltar a trabalhar agora. Você tem medo de que eu viva o que você viveu em seu casamento? Mãe: é claro que tenho. Depender do seu pai foi uma das piores coisas que já vivi. Não desejo isso para ninguém, muito menos para as minhas filhas. Você é uma mulher inteligente, tinha uma carreira bonita. Não consigo aceitar essa loucura. Seu diálogo interno: que interessante. Ela teve uma história que a machucou e tem medo de que eu viva o que viveu. Você: eu imagino que as histórias que viveu machucaram você demais. Acho que se tivesse uma experiência ruim em algo, eu também teria muito medo de que as minhas filhas vivessem uma história igual. Mãe: não é nada contra você, minha filha. Me esforcei para pagar escola, faculdade. Eu queria garantir que você não ia repetir a minha história. Seu diálogo interno: acho que ela está frustrada e com medo. Talvez precise de reconhecimento pelos esforços que fez e que eu tenha consciência do cuidado que tem comigo. Você: mãe, eu reconheço e agradeço muito os seus esforços. Imagino tudo o que viveu para que a gente conseguisse viver uma história diferente da sua. A minha história já é diferente. Eu tenho você. Eu imagino que pedir que você não se preocupe não vai diminuir as suas preocupações. Eu posso garantir que, se perceber que a minha decisão está trazendo sofrimento para mim ou para as crianças, eu volto a trabalhar. Eu tenho um super parceiro e continuo com uma profissão. Não é falta de opção. Você acha que ajuda em alguma coisa saber disso? Mãe: eu quero que você seja feliz, só isso. Nada vai fazer a minha preocupação acabar, mas saber que você pensa nisso me acalma. Você: que bom, fico feliz. Vamos entrar? Estou morrendo de sede. Mãe: vamos sim, sua irmã estava ansiosa para você chegar.
A mesma interação pode tomar rumos diferentes quando as falas e os gestos são recebidos de maneiras diferentes. Quando saímos da nossa reatividade habitual e dos dramas criados pela voz contadora de histórias e nos abrimos para a escuta real, um processo bonito acontece. Conseguimos enxergar o ser humano por trás das palavras. Conseguimos lembrar que a nossa humanidade nos une, que temos sentimentos e necessidades semelhantes, por mais que a forma de atendê-los seja diversa. Saímos do padrão de defender e provar o nosso valor e nos permitimos escutar o que vive no outro. O que ele está vendo? O que está sentindo? Que necessidades são tão importantes e que estão por trás de cada palavra dita? Escutando o por favor trágico. A primeira vez que li que da boca humana só saem por favor e obrigado, eu ri. Aquele riso de deboche que vem seguido de ah, tá. Isso simplesmente não fazia sentido. Existem pessoas ruins, malvadas, criminosas. Existem pessoas grosseiras, mentirosas, desonestas e difíceis de lidar. Existem serial killers, genocidas, estupradores. O que poderia estar por trás dos seus comportamentos, além da mais pura e genuína maldade humana? Que, por favor, poderia existir por trás de comportamentos cruéis e repulsivos? Com o passar do tempo, o aprofundamento nos estudos da comunicação não violenta e da psicanálise, compreendi o que Marshall Rosenberg afirmava. Estamos, todos nós, constantemente buscando o atendimento das nossas necessidades. Somos movidos por isso. E, como disse, temos, por vezes, péssimas estratégias. Conseguir escutar o que vive por trás da fala desmedida, do gesto grosseiro, do comportamento inadequado, pode transformar as nossas relações. Cada fala ofensiva, cada ataque, cada ato violento é a expressão trágica de uma necessidade. É um por favor dito com a voz esganiçada, gritando tão alto que quase não dá para compreender. É importante explicitar que se conectar com o que vive no outro não significa necessariamente concordar. Existem várias opções entre o concordar e o reprimir com veemência. O processo da escuta verdadeira ocorre quando entendemos que concordar ou discordar são expressões dos nossos julgamentos sobre essa ou aquela situação. São opiniões, e a empatia extrapola o campo da opinião. Abrimos mão do convencimento para nos conectarmos ao que vive no outro, com interesse, com respeito, lembrando que suas necessidades e seus anseios não são nem piores nem melhores que os nossos. Podemos, após uma conversa, perceber que temos opiniões diferentes sobre um determinado assunto. E isso não é necessariamente ruim. Nomearmos as necessidades de todos nos dá a poderosa oportunidade de colocar as cartas na mesa e decidir que jogadas podemos criar com elas. Como podemos conviver com as nossas diferenças? Como podemos ajustar os nossos passos para que consigamos caminhar juntos? Aprendemos que a discordância é um sinal de rejeição, que quem nos ama pensa como nós, concorda com as nossas opiniões, mas essa é uma ilusão absolutamente afastada da realidade. Discordaremos e podemos ser empáticos uns com os outros mesmo assim. Já entendemos que não enxergamos a realidade com os mesmos olhos. Cada um de nós interpreta o que vive e experimenta de um jeito, e o primeiro passo para se conectar ao sentimento do outro
é abrir mão de qualquer forma enrijecida de enxergar a realidade, assumindo que somos múltiplos em nossos jeitos de estar no mundo. A curiosidade de enxergar a forma com que o outro está percebendo a realidade nos conecta. Como é ver o que estamos vivendo dessa forma? O que essa forma de ver está despertando no outro para que haja da maneira que está agindo? O que é tão importante e que parece ameaçado? Que necessidade grita por trás do grito? Quando saio dos rótulos, dos meus próprios julgamentos, das minhas ansiedades, ou consigo enxergar? Vamos a um exemplo. Seus pais convidaram você e sua família para um jantar e você, sem consultar seu companheiro ou companheira, aceitou. Ao chegar em casa e comunicar que terão um compromisso na quarta-feira à noite, ele ou ela tem a seguinte reação: você é egoísta, só pensa em você. Não aguento mais repetir a mesma coisa o tempo inteiro. Você não se importa. Qual é o seu padrão de resposta ao escutar algo assim? Provar o quanto o argumento do outro é injusto. Eu não sou egoísta, eu vivo por essa família. Não acredito que depois de tudo que já passamos, você tenha a coragem de falar algo assim de mim. Provar o quanto a sua atitude é acertada. São meus pais. O que você queria que eu dissesse? Minha mãe prestou dinheiro para a gente pagar a escola das crianças. Você por acaso esqueceu? Eu não posso dizer não para o convite dela. Menosprezar o sentimento do outro. Ah, pelo amor de Deus! Pare de drama. Eu aceitei o convite para jantar. Não disse que vamos nos mudar para a casa deles. Menos, por favor. Estou cansada do seu exagero. Provar que o outro tem atitudes piores que as acusações que faz. Ah, eu sou egoísta? Você é muito cara de pau mesmo. Pelo menos eu aceitei apenas jantar na casa deles. Não aceitei uma viagem de fim de ano com meus amigos insuportáveis sem falar com você. Se eu sou egoísta, como posso classificar você? Essas respostas comuns não geram conexão. Quando acusamos e nos defendemos, nos perdemos da vida, do que sentimos e precisamos, do que o outro sente e precisa. Ao escutar essas respostas, é provável que seu companheiro ou companheira adote uma postura semelhante, defendendo o que acredita, seguindo um padrão bem próximo ao apresentado. A fúria, a mágoa e os padrões de autodefesa de um alimentam a fúria, a mágoa e os padrões de autodefesa do outro. As chances de encontrar uma solução que acolha a ambos se reduzem a quase zero. As feridas passadas que nunca foram bem resolvidas voltam a doer e a sangrar. E a discussão ganha proporções gigantescas. Quando optamos pela empatia, entendemos que a fala do outro dá sinais de que está vivo nele. Cada frase é uma pista que conduz a um sentimento e a uma necessidade. Cada gesto é uma expressão do que é importante para aquela pessoa. De repente, a vontade de se defender desaparece, porque você entende que não há do que se defender. Não está sendo acusado. Ali, diante de você, há alguém expressando de maneira trágica o que deseja. Está usando as ferramentas que tem para cuidar do que importa. Conectar-se com essa convicção muda as nossas perspectivas. Não é fácil, não é automático, não é o padrão, não para a maioria de nós. Isso quer dizer que, para conseguirmos nos desviar dos impulsos de autodefesa e acusação e nos conectar com o que vive no outro, precisamos de boas doses de intenção e esforço.
Se não estivermos atentos, nossos padrões nos levarão aos caminhos que já conhecemos. Mas como fazer isso? Como se conectar ao que vive no outro? Como alinhar meu desejo de demonstrar que me importo a minhas falas e atitudes? Precisamos nos aventurar a conhecer o mundo interno do outro, prestando atenção ao que diz e ao que demonstra sentir. Você se recorda da paráfrase? Ela é uma figura de linguagem que consiste, grosso modo, em repetir o que alguém disse, utilizando suas palavras. Na comunicação não violenta, alargamos o sentido da paráfrase para buscarmos abarcar também o que não foi dito. Repetir o que a pessoa disse com nossas palavras pode mostrar que estamos escutando e fazer com que nos aprofundemos um pouco mais no que sente e precisa. Podemos pensar em formas de falar que estão na busca desse sentir. No exemplo anterior, a conversa poderia se desenrolar da seguinte forma: Você é egoísta, só pensa em você. Não aguento mais repetir a mesma coisa o tempo inteiro. Você não se importa. Eu percebo que você está frustrada e irritada, porque precisa que suas necessidades sejam escutadas e queria ser consultada sobre decisões que envolvem sua presença. É claro, eu não sou um acessório que você leva por aí. Você sabe que eu não gosto de sair à noite durante a semana. Eu já falei isso inúmeras vezes. Parece que você não me escuta, muito menos para a casa dos seus pais. Você sabe que acho seu pai racista e preconceituoso. Toda vez que vou lá, me irrito. Você está cansada e deseja compreensão e acolhimento do que é importante para você. Além disso, é difícil ter de sair de casa em um horário que você não gosta, para uma programação que você sabe que provavelmente vai te deixar ainda mais cansado. É muito difícil. A vida no trabalho está um caos. O gerente novo é uma pessoa complicada, suga minhas energias. Eu saio do trabalho louca para chegar em casa, tomar um banho e deitar. Talvez ver uma série com você. Sair de casa é a pior das opções. E é muito importante para você descansar para dar conta do dia seguinte. Quando o clima no trabalho está difícil, a semana fica muito mais pesada. Não dá para acrescentar algo que vai pedir uma energia que você não tem, não é? Sim, eu sei que a sua mãe ajudou a pagar a escola das crianças e que você não quer magoá-la, mas eu não quero ir lá durante a semana. Sinto muito. Combinei de ir na quarta e não imaginei o quanto seria difícil para você. Você acha que podemos marcar para o sábado? Eu dou um passeio com as crianças à tarde para que você possa descansar. E à noite vamos. Como essa ideia parece para você? Ok, pode ser assim. Desculpa, explodi com você. Eu não sabia que a rotina estava tão pesada para você. Não gostei da forma com que falou, porque não gosto de ser rotulado. Talvez a gente esteja precisando conversar mais. As crianças estão demandando tanto que mal temos tempo para falar da vida e do que importa para nós. Podíamos marcar um dia da semana para falarmos sobre o que consideremos importante ajustar na convivência. O que você acha? É, acho que assim a gente não fica acumulando mágoa um do outro. Apesar de que só de pensar já me parece mais uma obrigação na minha lista infinita de obrigações. Posso te dar uma resposta sobre essa ideia amanhã? Ah, também sinto falta de ficarmos mais juntos. Por falar nisso, quero aproveitar para ver aquela série. Saiu o episódio novo ontem. O que você sente ao ler essa conversa? Quando li o primeiro exemplo de uma escuta empática, achei tudo muito estranho. Não parecia uma conversa de verdade. Algo parecia artificial, robótico, limpo demais, certinho demais, distante da vida real.
Afinal de contas, quem teria sangue frio para falar desse jeito? A minha estranheza vinha, principalmente, de 3 pontos importantes. O primeiro é que, sim, é estranho, no sentido de divergente do padrão, do que temos como normal. Não aprendemos a escutar com profundidade, a não reagir impulsivamente. Não aprendemos a separar nossos julgamentos da nossa forma de escutar. Então, não há como considerar normal algo que realmente foge à norma. O segundo ponto é que acreditava que essa forma de escuta vinha de uma voz mansa e suave, como um terapeuta escutando o paciente, distante e imparcial. Demorei a entender que posso ser empática com meu tom de voz natural, que posso escutar e sentir ao mesmo tempo. Posso falar: você está irritada porque gostaria que seus esforços fossem reconhecidos, enquanto tenho o coração acelerado e ando em zigue-zague no ambiente, buscando me acalmar. Uma coisa não anula a outra. A terceira causa de estranhamento era que eu acreditava que escutar significava concordar. Logo, ouvir o outro era abrir mão do que importava para mim. Acontece que empatia e passividade ou concordância são coisas diferentes. No exemplo, a resposta empática não era baseada em concordar e assumir a culpa do outro. Não houve nossa, sou realmente muito egoísta. Desculpa, deve ser difícil conviver comigo. A escuta empática abandona a culpa e as suas consequências, ampliando a visão sobre o que nos acontece. Podemos visitar o ponto de onde o outro observa a vista sem, necessariamente, acreditar que nosso ponto é o errado, equivocado e causador de todos os males do mundo. À medida que praticamos uma nova forma de escutar, a estranheza em aplicar o método diminui. A conversa se torna mais fluida, temos mais confiança em como a fala e a escuta empáticas se ajustam à nossa linguagem, ao nosso jeito. Não é um processo em que perdemos nossa autenticidade, mas justamente o contrário. É uma reconquista da nossa essência, do que vive em nós. A não violência tira as camadas que nos distraem da conexão, do fluir natural da vida. Para a escuta empática, precisamos separar nosso julgamento e realidade. Você não deixará de julgar. Os pensamentos continuarão brotando em sua mente em uma velocidade assustadora. Para escutarmos o outro com verdade, precisamos lembrar que julgamentos são somente pensamentos e que podemos ir além deles. Por vezes é importante falar sobre eles, mas colocando-os no lugar de histórias contadas pela nossa mente, não de acusações. Quando você me chama de egoísta porque marquei um compromisso com a minha família, eu conto em minha mente a história em que você não gosta de nenhum deles e que gostaria que eu escolhesse entre eles e você. Me ajuda a entender como você vê toda essa situação. Importante. Expor o seu julgamento, mesmo assumindo que ele é apenas um julgamento, pode disparar uma reação acalorada do outro. Prefira fazê-lo após a escuta. Entender que não é pessoal. Como foi dito, temos uma forte tendência a nos defendermos, a recebermos as palavras e os gestos do outro como ataques pessoais. Eu não aguento mais, faço tudo sozinha nessa casa. Como assim? Eu lavei a louça e organizei a casa ontem. Quando agimos assim, entramos no ciclo de ataque e defesa. Se, em vez disso, buscamos entender o que é importante para quem nos diz,
Nossas falas mudam. Acho que você deseja mais apoio e suporte nas obrigações da casa. Mais uma vez digo, não se trata de concordar ou discordar, mas de ir além. O que é importante para que o outro diga o que diz? Lembrar que você pode errar. O processo empático é um tanto investigatório. Estamos nos dispondo a nos aventurar no universo interno do outro para encontrar os tesouros encobertos por estresse, gritos, fúria, reatividade, confusão mental, tristeza, angústia e ansiedade. Podemos errar, podemos aventurar um chute empático, que não será um gol. E tudo bem. Não precisamos mostrar que sabemos o que está vivo no outro, mas que temos disposição, vontade e intenção de enxergá-lo. A resposta não está em nós, mas nele. Por isso, pouco importa se acertarmos ou não. Eu odeio quando alguém marca um compromisso e atrasa. Por que você sempre faz isso? Puxa, sinto muito. Acho que previsibilidade é muito importante para você. Não, não se trata de previsibilidade, mas de respeito, consideração. Consideração é importante para mim. Perceba que, mesmo quando erramos, auxiliamos na busca pelo que vive e motiva o comportamento do outro. Focar nas necessidades. Pensar em termos de necessidades é transformador. O que essa pessoa quer, precisa, deseja, necessita, espera? Uma boa estrutura de frase para começarmos essa prática é: eu imagino que, descrição do que está acontecendo, mas possível sentimento. Porque você quer, precisa, deseja, necessita, espera. Necessidade, o que importa para a pessoa. Você não precisa falar sempre assim, mas ter essa estrutura em mente auxilia na descoberta da sua forma de demonstrar empatia. Na prática, eu raramente falo o eu imagino, eu acho. Costumo começar pela descrição do que vejo, além de aventurar o sentimento e a necessidade. Darei alguns exemplos de formas diversas de demonstrar empatia. Todos os dias as regras mudam nessa empresa. É insuportável tanta burocracia. E essa inconstância nas regras causa ansiedade, porque você espera que o trabalho seja mais fluido, e se preocupar com essas mudanças atrapalha essa fluidez. Necessidade de compreensão, de segurança, de ordem. Você não me escuta. Parece que estou falando com as paredes. Acho que você gostaria de receber mais compreensão e consideração na nossa convivência. Necessidade de compreensão, de consideração e de empatia. Você não confia em mim. Como fico sabendo de algo tão importante pelos outros? A confiança e a intimidade são muito importantes para você e você gostaria que estivessem presentes em nossa relação. Necessidade de proximidade, de confiança e intimidade. Estou exausta. Parece que todo dia é uma repetição do dia anterior. Está faltando propósito e criatividade na rotina, não é? Essa ausência traz uma sensação de vazio às vezes. Necessidade de criatividade, de propósito, de enriquecer a vida. Odeio essas pessoas que ficam me mandando ficar feliz. Eu posso ficar triste, que inferno! Você precisa de respeito ao seu tempo e ao seu processo. Você acabou de perder a mãe.
quer tempo para elaborar essa dor. Necessidade de respeito, de viver o luto, de apoio. Minha chefe é uma filha da puta. Putz, imagino que o ambiente de trabalho esteja bastante desgastante. Seria ótimo trabalhar em um ambiente de respeito, honestidade e encorajamento, não é? Necessidade de comunhão, honestidade, segurança emocional, encorajamento. Você pode descobrir o seu jeito de falar, de demonstrar a conexão. Não se desvirtue do desejo de conexão. Repito, não se trata de concordar ou discordar. Não se trata de abrir mão do que deseja. Não se trata de atropelar o seu querer para acolher o do outro. Trata-se de reconhecer o querer, acolher e buscar soluções respeitosas para nossos conflitos. A mediação de conflitos não parte da neutralidade, mas de conseguirmos ser parciais com ambos os envolvidos, de haver a intenção de querermos a melhor solução para todos. Podemos concordar em discordar. Construiremos saídas melhores quando tivermos as cartas na mesa e, sem brigar com elas, pensar quais jogadas podemos criar diante do que temos. Não existe disponibilidade infinita para o outro. Pode ser que você esteja me acompanhando até aqui e pensando que precisa ter uma empatia infinita com todos ao seu redor, que tem que escutar sempre, que você vai conseguir colocar as orelhas de girafa e se conectar com os sentimentos e necessidades que guiam todos, todo o tempo. Só que não. Não existe disponibilidade infinita para o outro. Empatia pede energia, pede espaço interno, pede entrega e nem sempre os temos. Por vezes, a nossa bagunça interna está grande demais. Não há como abrir espaço para o que está desorganizado no outro. Por vezes, acabamos de finalmente organizar os nossos espaços e a bagunça do outro assusta. Simplesmente não estamos prontos para lidar com ela. Por vezes, o assunto toca em lugares tão profundos e doloridos em nós que não conseguimos ter empatia. A dor nos impede de nos conectar. É uma ilusão acreditar que estaremos sempre com os nossos lados mais gentis, curiosos e abertos para receber as questões alheias. Somos humanos e, como tais, limitados pelas nossas histórias, pelas nossas feridas, pelas nossas expectativas. A escuta e a empatia não podem nos custar pedaços importantes de quem somos. Eu não aguento mais, Elisama. Eu juro que a minha única vontade agora é bater nele com o comunicação não violenta. Foi assim que Emília iniciou uma ligação para mim, chorando, depois de uma discussão com o marido, Tiago. Estavam juntos havia alguns anos e, por mais que os momentos bons fossem deliciosos, os momentos complicados estavam pesados demais para suportar. Fazia tempo que a balança estava desequilibrada e a relação pedia um espaço interno que Emília já não tinha. Ela ter falado que queria bater no marido com um livro era simbólico. Estava cansada de tentar. O marido fora educado pela avó, uma mulher excessivamente exigente e crítica. Com a intenção de cuidar e evitar que o neto sofresse, ela educou o menino com acusações, desconfianças e exigência de perfeição. Como resultado, ele se tornou um homem reativo, que via nas trocas cotidianas acusações veladas. Achava que sempre existia uma segunda intenção na fala dos outros e, não importava muito o quanto se esforçasse, Emília não conseguia se conectar.
As conversas eram excessivamente desgastantes, porque exigiam dela muita empatia para ultrapassar a autodefesa de Tiago e chegarem aos pontos importantes para a relação. Eu tenho a sensação de que estou tentando me aproximar de um bicho ferido, sabe? Quando você encontra um bicho machucado, não pode encostar nele de vez ou tocar com naturalidade. Tem que ser aos poucos, precisa mostrar a mão, deixá-lo cheirar, conquistar a confiança, para só depois ele baixar a guarda e deixar que você se aproxime sem atacar. E, mesmo assim, se algum barulho perto o assustar, você ainda pode ser atacado. Parece que toda vez que quero conversar algo com o Tiago, preciso agir como se estivéssemos nos aproximando pela primeira vez. Estou perdendo a leveza, a minha autenticidade. Não aguento mais ser empática com alguém que, além de não me ofertar empatia, ainda entende tudo como ataque, mesmo as minhas tentativas de carinho. Algumas pessoas estão tão feridas que se encaixam perfeitamente no exemplo que Emília utilizou para traduzir a sua vivência com o marido. Estão tão habituadas a trocas grosseiras, dissimuladas e violentas que não conseguem baixar a guarda, por mais que lhes mostremos que não estamos armados. A comunicação não violenta não é um comando mágico e milagroso. Não é a receita para o sucesso de todas as relações, porque relacionamentos envolvem muitas variáveis. Pode ser que, por mais empatia e consciência que você tenha em suas falas, algumas relações jamais cheguem a um lugar de leveza e tranquilidade. Quanto estamos dispostos a investir energia e tempo para colher o que vive no outro? Quanto estamos dispostos a aceitar que algumas pessoas jamais serão capazes de nos acolher de maneira empática, porque as suas histórias de vida e demais limitações não lhes permitem fazer isso? Em algumas situações, o mais empático que podemos ser é ajustar as nossas expectativas e pararmos de buscar no outro o que ele não é capaz de nos ofertar. Após ser escutada, Emília concluiu que já não queria tentar sozinha. A disponibilidade de remar para que a relação conseguisse lidar com as turbulências da vida estava acabando. Decidiu que não podia ser a terapeuta de Tiago e que, por mais empatia que tivesse por ele, pela sua história e forma de ver a vida, só conseguiria seguir convivendo se ele percebesse que precisava cuidar de si e da relação. Percebeu que uma demonstração desse cuidado seria o começo de um processo terapêutico. Os julgamentos que alimentava sobre si mesma e a sua obrigação de aplicar a comunicação não violenta em todas as trocas, ilimitadamente, se dissolveram à medida que foi escutada. Ela podia ter um limite, inclusive na disponibilidade de escuta. E isso não a tornava alguém pior. Não era culpa dela ou de Tiago. Era o que era. Simples e complexo assim. Buscar entender o que nos impede de estabelecer uma conexão com o outro é um processo de autoconhecimento. Fala intensamente sobre nós, sobre as nossas histórias, sobre o que é importante para que estejamos alinhando o que desejamos com o que vivemos. Cada desconforto, cada sentimento, cada desejo de fugir e de encerrar o papo nos conta algo sobre nós mesmos. Estamos dispostos a ouvir? Onde está a vida nas nossas conversas? Onde está a vida nas nossas escutas, para dentro e para fora de nós? Nossas limitações de escuta não são definitivas, mas momentâneas. A maior parte delas dura enquanto a dor em nós lateja.
Sermos escutados pode nos ajudar a encontrar espaço interno para escutar. Aliviar o pulsar da dor inflamada nos devolve a consciência para decidirmos quais caminhos podemos tomar, para que não nos machuquemos novamente assim. E nos devolve a capacidade de escutar. Ser escutada permitiu a Emília acreditar novamente no conteúdo do comunicação não violenta, em vez de simplesmente querer usá-lo para atingir o marido. Por vezes, tudo o que precisamos é encher novamente o nosso tanque de conexão e amor para que possamos percorrer os quilômetros e quilômetros que o dia a dia pede. Antes de se cobrar uma empatia sem limites, pergunte-se em que relações tem encontrado colo, carinho, atenção. Em que relações encontra uma escuta tão atenta e verdadeira que o peso que está em seu coração diminui? Quais são as relações em que pode chorar até suspirar? Qual foi a última vez que buscou essa pessoa? Que se permitiu vulnerabilizar e pedir ajuda? O que tem impedido esse movimento? Se ninguém lhe veio à mente, o que tem feito para atender essa necessidade tão importante para as relações? O que tem feito para construir relações em que a empatia esteja presente, viva, pulsante? No último capítulo falaremos sobre vulnerabilidade e nada impede que você siga para lá e se aprofunde no tema.